Olá pessoal, hoje é dia 22 de maio de 2022. Vamos falar na realidade o futuro da guerra na Ucrânia, na realidade quando ela pode terminar, se vai demorar ou não. Vamos tentar fazer alguns cenários sobre isso. Inicialmente quero pedir a vocês, inscrevam-se no canal, é muito importante, deem o like e compartilhem com suas redes sociais. A Rússia, ela está travando uma guerra na Ucrânia, entrando no seu terceiro mês, ou melhor, entrou já no terceiro mês. Né? Essa semana, na realidade, ele vai já entrar a partir da semana que vem, no quarto mês. Isso não é um tempo especialmente longo, né? Principalmente se analisarmos que desde a fundação da Rússia, em torno de 800 anos, quando o príncipe dissidente de Moscou, um príncipe dissidente de Kiev, capital da Ucrânia, na época já tinha o nome de Kiev, fundou Moscou e o país chamado Moscóvia. Eles guerrearam com a Ucrânia, que chamava-se antigamente Rus de Kiev, como Rússia ela não existe há muito tempo. Se a gente comparar em termos na história, desde os 800 anos, ela existe em torno de 300 anos, talvez um pouquinho mais. Desculpe. Uma variedade de fatores contribui para a duração de uma guerra. Né? Vamos então nos ater agora a essa última invasão russa que começou na realidade em 2014, mas recrudesceu agora nesses últimos 3 meses. Então, dentro desses fatores, o tamanho do campo de batalha é um dos fatores, né? Quanto menor o campo de batalha, menos soldados caberão nele e geralmente mais curta será a guerra. Na Ucrânia o campo de batalha é grande. Porque a fronteira com a Rússia é muito grande. Com base apenas nesse critério, a guerra poderia durar muitos anos. Tão importantes são as forças dispostas uma contra as outras. A Rússia atacou de 3 eixos, né? Ela atacou contra Odessa, basicamente usando ali o Mar Negro e a Crimeia, né? Ela atacou do Donbás, onde ela já estava, e atacou a capital vindo da Bielorrússia, ou seja, a Bielorrússia é um aliado, apesar de não ter tropas envolvidas ainda, poderá ter, tenho dúvidas que terá. E todas essas três eixos de ataque quebraram, devido a dificuldades logísticas da Rússia. As linhas de ataque foram construídas em grande parte em torno de tanques de guerra com apoio da artilharia e ataques aéreos, ou seja, uma guerra blindada com artilharia e um ataque aéreo que não chegou a dominar os céus da Ucrânia, ou seja, permitia aos pilotos ucranianos voarem também, e perderam muitos aviões. Mas o princípio estratégico primário permaneceu o mesmo. Eles continuaram a tentar destruir cidades em vez de atacar o exército ucraniano. E chegaram a destruir cidades, como Mariupol, que eles conquistaram, mas é uma cidade fantasma. Não tem uma construção que é habitável, né? Mesma coisa, Kharkiv foram expulsos agora essa semana de lá, mas a cidade está totalmente destruída. E Kiev parcialmente destruída, 30% da capital eles conseguiram destruir. A capital é muito grande, é bem maior que uma Mariupol, que uma Kharkiv, né? Assim, cerca de um mês depois que Moscou descartou Kiev como alvo principal, porque foram enxotados de lá, ainda não eliminou a resistência no leste e no sul do país. Parte disso tem a ver com o fato de que as cidades são campos de batalhas difíceis. Ou seja, a estratégia deles foi errada. A vantagem vai para o defensor, no caso para a Ucrânia, que conhece bem a cidade e pode formular uma estratégia em torno desse conhecimento. Tanto é que Mariupol demorou a cair e caiu agora a Azovstal, que é a grande siderúrgica, uma das maiores da Europa, porque o presidente Zelensky deu ordem, negociou com a Rússia, deu ordem para eles se entregarem e negociou uma futura próxima troca de prisioneiros para trazer o pessoal do batalhão Azov e outros que estavam lá de volta para a Ucrânia. No entanto, o problema contínuo para a Rússia é que, em vez de concentrar forças em um alvo crítico a fim de criar as circunstâncias ideais para uma vitória antes de passar para outro alvo, ela ainda é impulsionada por sua missão e visão primárias, muitas das quais se baseiam em que a suposição de que o exército ucraniano é uma força insignificante e que pode ser derrotado no curso de sua estratégia primária, ou seja, tomar cidades. Aí que foi o grande erro da Rússia, menosprezando a capacidade, a resistência, a bravura e principalmente a honra do exército e do povo ucraniano. De fato, a ideia de tomar cidades como tarefa operacional vem do objetivo russo de conquistar toda a Ucrânia. Mas Moscou calculou mal o problema inicial. A Ucrânia é grande. São mais de 600 mil quilômetros quadrados.
e suas forças lutaram de posições dispersas e taticamente móveis, o tipo exato de defesa que a Rússia não está preparada para lutar. Os ucranianos poderiam recusar o combate onde quisessem e engajar-se no momento de sua escolha. É isso que fizeram. A Rússia tinha toneladas de blindagem, mas a blindagem não é tão útil contra a infantaria dispersa ou em cidades. Ou seja, havia um comboio. Ainda quando eles estavam tentando cercar Kiev, a capital da Ucrânia, um comboio se aproximando da cidade de 65, 70 quilômetros. Acabou sendo destruído pelos ucranianos, até pela logística, porque eles não tinham mais combustível e não tinham comida para a tropa que se deslocava. E a infantaria ucraniana, junto com drones, destruiu o avanço, parou e destruiu a coluna russa. A Rússia também alertou a Ucrânia sobre suas intenções e organizou forças de forma que a capital, Kiev, pudesse preparar forças para o contra-ataque. Os ucranianos parecem ter se dispersado para negar à Rússia um centro de gravidade para atacar. Os ucranianos também aceitaram um controle estratégico limitado sobre suas forças, dando controle tático às forças locais. Isso significava que os russos foram privados de uma vantagem primária, a capacidade de destruir qualquer concentração militar ou interferir na comunicação do campo. Os ucranianos não criaram centros de comando vulneráveis ou uma rede de comunicações interfiável. Equipes de infantaria ucraniana de vários tamanhos eram livres para desdobrar e atacar com base na oportunidade tática decidida pelo comando local, ou pelo tenente, ou pelo capitão, pelo major ou coronel, quem estivesse de comando naquela área. Em outras palavras, as forças familiarizadas com a situação não estavam sob o controle contínuo de um comando central, que é a questão da Rússia, ou seja, um tenente não pode decidir se vai avançar, se vai recuar, ou você vai fugir pela esquerda ou pela direita, né? Então, isso tem que vir do comando do batalhão e que provavelmente vai pedir para o comando do exército. Os russos não conseguiram ocupar a Ucrânia de uma só vez como esperavam. Desde então, Moscou tentou impor uma guerra de atrito. O problema é que essa guerra de desgaste custa aos russos tanto quanto aos ucranianos e, de certa forma, mais para os russos. Os ucranianos tinham uma segunda vantagem estratégica, que os russos não esperavam que fosse se comportar assim. Essa vantagem estratégica chama-se Estados Unidos da América, que queriam que a invasão russa falhasse. Se a Ucrânia caísse, o exército russo ficaria cara a cara com a OTAN, da Polônia à Romênia. As intenções russas sempre foram incertas, mas, assumindo o pior caso, a Rússia pode seguir uma invasão bem-sucedida com outro impulso para o oeste, para recuperar sua posição anterior a 1991. Washington seria, então, inevitavelmente arrastado para um conflito direto com a Rússia. E os Estados Unidos da América, acima de tudo, não queriam enviar tropas para o combate. Não queriam enviar tropas para o combate. Os estágios iniciais da invasão mostraram que era possível negar à Rússia sua vitória sem as forças dos Estados Unidos da América. O que a Ucrânia precisava era de uma infusão maciça de armas avançadas. As guerras mudam. O que havia sido uma operação de infantaria capaz dos ucranianos, eficaz, que teve que ser reforçada com sistemas de reconhecimento antitanque, antiaéreo e avançado, confrontando o exército russo, agora está a mesma infantaria que lutou contra eles até com bravura, até parar o exército russo, juntamente com armas e munições mais avançadas. Essas precisam ser gerenciados a partir de um comando central. Então muda um pouco a característica, que altera as operações ucranianas, mas coloca a Rússia em risco em qualquer ofensiva estratégica. É aí que entra a questão do tempo. Novas armas levam tempo para serem integradas às forças que as utilizam. Até lá, se a Rússia quiser vencer, terá que mudar sua estratégia de ofensiva. O problema é que os russos mostraram pouca flexibilidade em abandonar suas suposições para novas realidades. Basta ver o discurso criminoso que o Vladimir, ditador Putin da Rússia, continua fazendo, e assim como seus generais e seus acólitos repetindo. Os ucranianos estão ficando mais fortes, não mais fracos. E os Estados Unidos, embora ainda não dispondo de forças no terreno, estão fornecendo um arsenal significativo. Os ucranianos não estão sob pressão para admitir a derrota. Os russos não estão ganhando, mas supondo que eles não tenham reservas para fazer uma virada.
Eu suponho que eles não tenham reservas para fazer uma virada. O custo político de retirar ou aceitar um cessar-fogo é difícil para a liderança russa. Sua credibilidade na Rússia seria enfraquecida. Os Estados Unidos da América não podem permitir que a Rússia ganhe em contrapartida, porque não podem aceitar a Rússia nas fronteiras da OTAN. Washington deve, portanto, modernizar mais o exército ucraniano, já o está fazendo, mas precisa modernizar mais ainda o exército ucraniano para que leve a vitória a essa guerra. Não está claro o que a Rússia fará a seguir. Moscou ameaçou com armas nucleares, mas ninguém nos países civilizados intimidou-se com isso. Essa não é simplesmente uma questão de humor do ditador Vladimir Putin, mas uma questão de como a liderança russa e a cadeia de comando militar responderiam. Eles vão obedecer? Se ele mandar lançar armas nucleares contra a Ucrânia ou contra o mundo civilizado, essa é uma questão delicada. E já existem fontes dizendo que provavelmente não seria obedecido. E se os Estados Unidos da América cedessem à ameaça, eles a enfrentariam novamente no próximo confronto com os russos, sabendo que os Estados Unidos dobram suas cartas quando ameaçados com armas nucleares. Parece que os russos são incapazes de mudar de estratégia. Eles sabem há quase 3 meses, ou melhor, já sabem há 3 meses, que estavam no caminho errado. Recursos insuficientes e um corpo de oficiais mal treinado, mal preparado e corrupto. Essa é a única explicação para essa realidade desconcertante. Os ucranianos não vão mudar sua estratégia, porque por enquanto eles não precisam mudar. E os americanos não poderiam estar mais felizes. Os russos estão desperdiçando seu poder e credibilidade contra a Ucrânia. Como e quando a guerra terminará depende de Moscou. Esse é o futuro da guerra. Eles começaram, eles que vão dar o passo para terminar. Só eles que conseguem. O processo político da Rússia é um mistério. Há sempre uma estrutura política, porque alguém tem que cumprir as ordens de um ditador. É o que sempre acontece e sempre aconteceu historicamente na Rússia. Quando não era ditador, era tsar. O que eu sei é que os Estados Unidos da América podem continuar fazendo o que estão fazendo com risco mínimo. E os ucranianos não têm escolha. É os ucranianos que vão ter que lutar. Então a Rússia vai dar o primeiro passo ou vai continuar lutando. Esse primeiro passo que eu me refiro é para a paz, para parar a guerra, ou vai continuar lutando. Algo que eles parecem que até agora não têm sido muito bons. Mas tem as sanções econômicas que pressionam muito o ditador Vladimir Putin e sua trupe, sua organização criminosa moscovita, porque problemas econômicos estão começando a aflorar. Atento à ação russa, tão dramática e enervante que força os Estados Unidos da América e a Ucrânia a talvez fazerem concessões. Agora, eu duvido que as armas nucleares sejam uma opção viável. Eu acho que não são viáveis e não vão ser usadas. Isso é a retórica do ditador russo. Na verdade, duvido que a Rússia faça algo tão impressionante. Então, a meu ver, eu daria um conselho para os russos. Seus idiotas, façam as pazes, que é melhor para vocês e melhor para o povo russo. Acho que eles não vão seguir esse conselho e nem vão ouvir e nem sabem que eu fiz esse conselho. Obrigado a todos, a vocês que assistiram a esse vídeo. Você que assistiu até aqui, tenho certeza que gostou. Capricha no gostei, dê um like. Peço também que inscreva-se no canal. Preciso fortalecer o canal com a sua participação. Você é importante no canal. E também quero pedir que compartilhe com suas redes sociais. Obrigado a todos. Deus abençoe a todos. Paz e bem.